Nessa videoaula nós daremos início ao estudo das progressões geométricas, conhecidas como PG, bem como a gente falará sobre o termo geral, como se calcula o termo geral de uma progressão geométrica. Vamos então começar a definir o que vem a ser uma PG. O que a gente denomina de progressão geométrica, que abreviadamente a gente fala PG, é toda sequência cujo termo seguinte ele é obtido multiplicando-se o termo anterior por um valor fixo. Então você vai pegar o termo anterior, vai multiplicar por um valor fixo para obter o termo seguinte. E esse valor fixo ele é chamado de razão da PG e é representado pela letra Q minúscula. Bem, são exemplos de PG, para que a gente possa observar. Essa sequência 2, 6, 18. Por que isso é uma PG? Se eu pegar o termo 2, para obter o 6, eu terei que multiplicar por 3, 2 vezes 3 dá 6. Estando no 6, para obter o termo seguinte, eu terei que pegar 6 vezes 3, 18. Então vejam, cada termo é obtido multiplicando-se o termo anterior pelo 3. Então, nesse caso, nós temos uma PG, e esse 3 que eu estou multiplicando é a razão dessa PG. De maneira que se eu quiser saber quem é o quarto termo, é só a gente pegar o 18 e multiplicar por 3. 18 vezes 3 vai dar exatamente 54. Então, o próximo termo dessa PG seria 54. Dessa forma, então, nós temos uma PG onde o primeiro termo é 2 e a razão é 3, porque a gente está multiplicando cada termo por 3 para encontrar o termo seguinte. Um próximo exemplo que eu trago é a sequência menos 12, menos 6, menos 3. Essa sequência também é uma PG, por quê? Pelo seguinte, se eu pegar o menos 12 e dividir por 2, eu obtenho menos 6. E se eu pegar o menos 6 e dividir por 2, eu obtenho menos 3. E aí vocês dizem, e tu não acabou de falar que era para multiplicar? Por que tu está dividindo agora? Lembrem, dividir por 2 é equivalente a multiplicar pela fração 1 sobre 2, 1 meio. Então seria equivalente eu estar fazendo o seguinte, menos 12 multiplicado por 1 meio dá menos 6. Menos 6 multiplicado por 1 meio vai dar menos 3, e assim por diante. Dessa forma nós temos uma PG, onde o primeiro termo é menos 12 e a razão é 1 meio, 1 sobre 2. Próximo exemplo, 90, 30, 10. Isso também é uma PG. Por quê? Se eu estou no 90, para obter o 30 é só dividir por 3. 90 dividido por 3 dá 30. Estando no 30, para obter o 10 é só também dividir por 3. 30 dividido para 3 dá 10. Ou seja, a gente obtém cada termo dessa sequência pegando o anterior e dividindo por 3. E aí, claro, de maneira idêntica ao que eu fiz no exemplo anterior, dividir para 3 é equivalente a multiplicar por 1 terço. 90 vezes 1 terço dá 30. 30 vezes 1 terço dá 10. E assim por diante. Então você tem uma sequência, uma PG, onde o primeiro termo é 90 e a razão é 1 terço, 1 sobre 3. Trazendo um outro exemplo, menos 3, menos 6, menos 12. Vejam, se eu pegar o menos 3 e multiplicar por 2, eu chego no menos 6. Se eu pegar o menos 6 e multiplicar por 2, eu chego no menos 12. E assim por diante. Se eu pegar o menos 12 e multiplicar por 2, eu chegarei no menos 24. Com isso, então, nós temos uma PG, onde o primeiro termo é menos 3 e a razão é 2. Aproveitando aqui o embalo, uma coisa que vocês devem estar já curiosos. Será que a gente vai saber a razão de uma PG testando? Tipo, pega menos 3, testa, por quanto é que eu multiplico para chegar no menos 6? Não. Uma maneira prática de você encontrar a razão de uma PG, prestem atenção, é você pegar um termo, dividir pelo anterior. Por exemplo, se eu pegar menos 6 dividido para menos 3, dá 2, que é o valor da razão. Se eu pegar, no exemplo anterior,
10 dividido para 30, 10 sobre 30, corto os zeros, dá 1/3, que é a razão. Se eu pegar na segunda PG que eu coloquei aí para vocês, menos 6 dividido para menos 12, imagine aí a fração, menos 6 sobre menos 12. Se você simplificar por menos 6, dá 1 sobre 2. E no primeiro exemplo, se eu pegar 6, por exemplo, dividido para 2, dá 3, que é a razão. Então, para você encontrar a razão de uma PG, peguem um termo qualquer e divida pelo que está imediatamente antes dele. Pode ser qualquer termo. Desde que você divida pelo que está imediatamente antes dele, você encontra a razão da PG. Vamos continuar então. Um próximo exemplo. 1 menos 2, 4. Isso também é uma PG. Porque se você observar, do 1 para chegar no menos 2, eu multipliquei por menos 2. E do menos 2 para chegar no 4, eu também multipliquei por menos 2. Então aí nós temos uma PG onde o primeiro termo é 1 e a razão é menos 2. Para vocês testarem que a razão é menos 2, sigam o conselho que eu falei agora há pouco. Se eu pegar menos 2 dividido para 1, vai dar a razão que é menos 2. Bem, e ainda um próximo exemplo. Essa sequência 7777, isso é uma PG. Aí você diz, ué, mas tu não falou lá que no mês anterior, na verdade em aulas anteriores, tu não falou que isso era uma PA constante? Entendam, toda PA constante é também uma PG constante. Uma PA constante, lógico, de termos não nulos. Desde que não seja todos os termos zero, será uma PG também. Então isso que nós temos aí é uma PG. Essa PG, ela tem primeiro termo 7 e a razão dela é quanto? É 1. Se você pegar um termo dividido pelo anterior, 7 dividido para 7 dá 1. Então, nesse caso, quando eu tenho uma PG constante, ela vai ter razão 1. Por isso, essa sequência 777 é uma PG onde o primeiro termo é 7 e a razão é 1. Bem, passada essa primeira fase de definição de uma PG, nós vamos agora classificar a PG. Bem, o que nós podemos ter? A PG ela pode ser classificada de acordo com o valor da razão dela e também, em alguns casos, que a gente vai ver que casos são esses, ainda de acordo com o seu primeiro termo. Então nós temos aí, a gente vai ver logo em seguida, nós temos 4 maneiras, na verdade 5 maneiras de se classificar uma PG. Vamos lá então. Assim nós vamos ter as seguintes classificações. Nós temos PG crescente. Uma PG ela pode ser crescente. Vocês podem observar que são crescentes, nesse exemplo anterior, são crescentes. A primeira PG, 2, 6 e 18, certo? E são crescentes a segunda PG, menos 12, menos 6 e 3. Quando é que uma PG é crescente? Vejam, uma PG ela é crescente quando o primeiro termo for maior do que 0, ou seja, quando o primeiro termo for positivo e a razão for maior do que 1. Então, se eu tenho uma PG de primeiro termo positivo, razão maior do que 1, ela sempre será crescente. O primeiro exemplo, ele é crescente por isso. O primeiro termo, 2, é positivo, a razão 3 é maior do que 1, por isso que ela é crescente. E uma PG também será crescente quando o primeiro termo for negativo e a razão estiver entre 0 e 1. Por isso que eu escrevi 0 menor do que a razão, menor do que 1. O nosso segundo exemplo, menos 12, menos 6, menos 3, é crescente por essa segunda condição. O primeiro termo é menos 12, então ele é negativo, e a razão 1 sobre 2 está entre 0 e 1. Desse modo, então, são duas condições para que a PG seja crescente. Primeiro termo positivo, razão maior do que 1. Ou, primeiro termo negativo, razão entre 0 e 1. E aí eu trago exemplos, de PGs crescentes. A PG 1, 4, 16, ela é crescente. Vocês estão percebendo que ela cresce, O primeiro termo é positivo e a razão, que é 4, é maior do que 1. Ainda trago como PG crescente menos 4, menos 2, menos 1. Vejam que essa PG também cresce. Por que ela cresce? Porque o primeiro termo, menos 4, é negativo. Como o primeiro termo é negativo, a razão, observe aí que a razão é 1 sobre 2. A razão 1 sobre 2 está entre 0 e 1.
E aí você pergunta, por que a razão é 1 sobre 2? Faça um teste. Pega um termo, divide pelo anterior. Se você pegar menos 2 sobre o menos 4, corta o menos com o menos, simplifica por 2, o 2 sobre 4 vai dar 1 meio. Então nós temos aí menos 4, menos 2, menos 1, uma PG de primeiro termo menos 4 e razão 1 meio. Bem, em suma, PG crescente quando ela cresce, e ela cresce quando nós temos as duas condições que eu já falei. Podemos também classificar uma PG como decrescente. Claro, a PG decrescente é aquela que decresce. Aí você pergunta quais são as condições ou qual é a condição para que a PG seja decrescente. Bem, uma PG será decrescente quando o primeiro termo for negativo, for menor do que 0, e a razão for maior do que 1, ou quando o primeiro termo for positivo, maior do que 0, e a razão estiver entre 0 e 1. Ok? Existem duas formas, existem duas condições para que uma PG seja decrescente também. Repetindo, primeiro termo, negativo, menor do que 0, razão maior do que 1. Essa é a primeira condição. A outra condição, primeiro termo positivo, maior do que 0, e razão entre 0 e 1. Bem, no exemplo anterior, nós temos a PG 90, 30, 10 como PG que é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque nós temos a segunda condição para ela. O primeiro termo é positivo, o 30, e a razão, que eu já falei que é 1/3, está entre 0 e 1. Também é decrescente o nosso quarto exemplo ao lado, menos 3, menos 6, menos 12. Por que é decrescente? Porque o primeiro termo é negativo, que é o menos 3, e a razão, que é 2, ela é maior do que 1. Então ela é decrescente também. Trago aí mais outros exemplos de PGs decrescentes. A PG menos 5, na verdade menos 1, menos 5, menos 25. Ela é decrescente. Porque o primeiro termo é negativo, que é menos 1, e a razão dela, quanto é a razão dela? É 5. Por que eu sei que a razão dela é 5? Se você pegar, por exemplo, menos 5 dividido para menos 1, dá 5 positivo. Então nós temos uma PG de primeiro termo negativo e razão 5 maior do que 1. Portanto, decrescente. Bem, também é decrescente a PG 40, 20, 10. Por quê? O primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1. Por que eu sei que a razão está entre 0 e 1? Porque a razão aí é 1 meio. É só você observar que o 20 é a metade do 40 e o 10 é a metade do 20. Então nós temos uma PG de razão 1 meio, entre 0 e 1, e primeiro termo positivo. Por isso que ela é decrescente. Bem, mas será que uma PG só pode ser crescente ou decrescente? Não, tem outras formas ainda. A PG ela pode ser constante, e nós falamos isso agora há pouco. Quando é que uma PG é constante? Quando ela não muda o seu valor, certo? E para que ela não mude o seu valor, a razão dela tem que ser igual a 1. Então, toda PG cuja razão for igual a 1 é uma PG constante. E nós ainda temos, né? Daqui a pouco eu mostro outro tipo de PG, mas antes eu vou logo passar um exemplo, né? Exemplos de PG constante. A PG 333, você percebe aí que é uma PG onde o primeiro termo é 3 e a razão é 1. E a PG 6666 e assim por diante. Também ela tem primeiro termo 6 e razão 1. Bem, e agora sim, né? Além de crescente, decrescente e constante, uma PG ela pode ser alternante. Alternante dá a ideia de alternando. Alternando o quê? O sinal. Uma PG ela é dita alternante quando ela tiver razão negativa. Aprendam isso. Toda PG de razão negativa é uma PG alternante, porque ela vai ficar alternando o seu sinal de positivo para negativo. Então, são exemplos de PG alternante. A PG 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3. Isso é uma PG onde o primeiro termo é 3 e a razão é menos 1. Por que a razão é menos 1? Se eu pegar menos 3 dividido para 3, vai dar menos 1. Está aí a razão. Outro exemplo de PG alternante, a PG 5, menos 10, 20 e assim por diante. Ela é uma PG onde o primeiro termo é 5 e a razão é menos 2.
Porque se você pegar menos 10 dividido para 5, vai dar menos 2. Como ela tem razão negativa, como eu falei, ela é alternante. E aí, claro, você percebe claramente isso observando a alternância entre termos positivos e negativos. Bem, falei aí as maneiras, os modos como eu posso classificar a PG. O que você pode perceber? Algumas coisas dá para a gente já memorizar daqui. Toda PG de razão negativa é alternante. Não existe PG de razão zero. Aprendam isso. Não existe PG de razão zero. Toda PG de razão 1 é constante. A dúvida fica entre quando a razão está entre 0 e 1 ou quando a razão é maior do que 1. Bem, razão entre 0 e 1 ou razão maior do que 1, a PG vai ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal do primeiro termo. Aí é só vocês olharem. Quando a razão estiver entre 0 e 1, que o primeiro termo for negativo, então nós vamos ter uma PG crescente. Quando a razão estiver entre 0 e 1 e o primeiro termo for positivo, nós vamos ter uma PG decrescente. Razão maior do que 1, primeiro termo negativo, nós temos uma PG decrescente. E razão maior do que 1, primeiro termo positivo, PG crescente. É só memorizarem isso que vocês conseguem classificar qualquer PG. Bem, continuando ainda no estudo das PGs, eu vou agora para aquela parte da notação especial. Toda vez que a gente tiver uma quantidade ímpar de termos de uma PG, a gente pode utilizar uma notação especial para os seus termos, assim como a gente já fez com a PA. Para isso, então, você vai chamar o termo central de X, por exemplo, ou qualquer outra letra que você queira, X ou A. Aí você escolhe a letra que você quiser, certo? Bem, fixando o termo central, que é o X, os termos que estão ao redor dele, no seu entorno, nas suas adjacências, você obtém multiplicando ou dividindo pela razão quantas vezes for necessário. Como assim? Por exemplo, uma PG que tiver 3 termos, ela vai ficar dessa maneira. Você chama o do meio de X, olhem aí. O que está do lado direito dele, você vai pegar X vezes a razão. E o que está do lado esquerdo, X dividido pela razão. Ok? PG com 3 termos. O do meio é X. O que está do lado direito, X vezes a razão. O que está do lado esquerdo, X dividido pela razão. Bem, de maneira equivalente, a gente pode montar uma PG com 5 termos. De maneira bem equivalente. É só pegar a PG de 3 termos e aumentar mais 2 termos, né? Quando eu tiver 5 termos, o do meio é X, o que está do seu lado direito, X vezes a razão, o que está do seu lado esquerdo, X dividido pela razão. Bem, mas são 5 termos. E o que está bem na ponta do lado direito? Você pega X vezes a razão ao quadrado. E o que está na ponta do lado esquerdo, X dividido pela razão ao quadrado. Ok? Então, para 5 termos, fica dessa maneira. E dessa forma, você consegue escrever, utilizando essa notação, para qualquer quantidade ímpar de termos. Por exemplo, para 7 termos, era só acrescentar na ponta do lado direito, X vezes a razão ao cubo. E na ponta do lado esquerdo, X dividido pela razão ao cubo. E assim por diante. Bem, dessa forma, como eu disse, essa notação ela pode ser estendida para qualquer quantidade ímpar de termos de uma PG. Lembrando que ela só vale para a quantidade ímpar de termos de uma PG. Trago aí um primeiro exemplo, para a gente poder já ir treinando o que a gente viu até aqui de PG. Então eu quero que a gente determine em cada um dos exemplos a seguir a razão da PG e a seguir, determinada razão, a gente vai dizer se a PG é crescente, decrescente, constante ou alternante. O primeiro exemplo, eu tenho a PG 1, raiz quadrada de 5 e 5. Bem, o que você faz? Nós temos então aí que o primeiro termo dela é 1, e para a gente encontrar a razão, lembrem daquela dica que eu falei. Pega um número, divide pelo que está antes. Então, se eu pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 5, dividido pelo que está antes dela, que é o 1, nós temos então que a razão é raiz quadrada de 5.
Ou seja, isso é uma PG, onde o primeiro termo é 1 e a razão, raiz quadrada de 5. Bem, observemos que o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1. A raiz quadrada de 5 dá aproximadamente 2, algumas coisas. Então é maior do que 1. Se eu tenho o primeiro termo positivo e razão maior do que 1, se trata de uma PG crescente. O item B, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 4, raiz de 2 sobre 8. A gente pode observar que o primeiro termo é raiz quadrada de 2. E para determinar a razão, lembrem da dica infalível, pega qualquer termo, divide pelo que está antes. Então eu pego o segundo termo, raiz de 2 sobre 2, e divido pelo que está antes dele, que é raiz de 2. Isso vai dar uma divisão de fração, repete a primeira fração, raiz de 2 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Vejam que essa raiz quadrada de 2 ela é equivalente à raiz de 2 sobre 1. Quando eu inverter, vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Corta a raiz quadrada de 2, vai sobrar 1 em cima e 2 embaixo. Então nós temos no item B uma PG onde o primeiro termo é raiz de 2 e a razão é 1 sobre 2. O que você percebe? O primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1, já que 1 sobre 2 é, na verdade, 0,5. Bem, primeiro termo, positivo, razão entre 0 e 1, nós temos uma PG decrescente no item B. No item C, menos 1, 4, menos 16, 64, menos 256. Essa é a mais simples, né? Eu percebo aí que nós temos o primeiro termo, menos 1. Para encontrar a razão, eu divido o 4 pelo anterior dele, que é o menos 1. Ou seja, a razão é menos 4. Observem que a razão é negativa. Toda PG de razão negativa é uma PG alternante. Isso é a mais simples que tem de a gente classificar, até mesmo porque você já vê a alternância entre sinais positivos e negativos. O item D, nós temos a sequência 1, P, P ao quadrado, P ao cubo e assim por diante. Onde esse P, se liguem, é menor do que 0, é negativo. Bem, essa PG, o primeiro termo é 1, e aí nós percebemos que a razão, eu vou dividir o segundo termo, que é o P, pelo primeiro termo, que é 1. P dividido para 1 dá P. Ou seja, a razão é igual a P. Observe que o P é negativo. Então, a razão é negativa. Como nós temos uma PG de razão negativa, ela é também uma PG alternante. Segundo exemplo, determine a PG. A PG tem o primeiro termo, K-1, o segundo termo, 2K, o terceiro termo, 4K mais 5, onde esse K ele é diferente de 0. Lembrem, determinar a PG é assim, descubra quem são os três termos dessa PG. Descubra quem é o K-1, quem é o 2K e quem é o 4K mais 5. Para isso, a gente vai ter que primeiro descobrir quem é o K. E aí você diz, como é que eu descubro o K? Lembrem, em toda PG, se eu pegar um termo, dividir pelo anterior, eu vou encontrar a razão. Como a razão é fixa, como a razão não muda, você pode então, olha a dica, pega o segundo termo, divide pelo primeiro, pega o terceiro termo, divide pelo segundo e iguala. Por que você iguala? Porque, como eu falei, a razão é sempre o mesmo valor, a razão é fixa. Então você escreve 2K, que é o segundo termo, dividido pelo K-1, que é o primeiro termo, isso é igual ao 4K mais 5, que é o terceiro termo, dividido pelo 2K, que é o segundo termo. Repetindo, o segundo sobre o primeiro é igual ao terceiro sobre o segundo. Faz produto dos meios pelos extremos, então vai ficar 2K vezes 2K é igual a 4K menos 1 vezes 4K mais 5. E agora vamos resolver. 2K vezes 2K dá 4K ao quadrado. Agora, quando eu for multiplicar o K menos 1 pelo 4K mais 5, eu vou distribuir. K vezes 4K dá 4K ao quadrado. K vezes 5 dá 5K.
Menos 1 vezes 4K dá menos 4K. E menos 1 vezes 5 dá menos 5. Vamos então juntar. Você pode cortar 4K ao quadrado com 4K ao quadrado. Joga os Ks, joga as letras para o primeiro membro. Então o 5K e o menos 4K vão para o primeiro membro com o sinal trocado. Vai ficar menos 5K mais 4K igual a menos 5. Bem, se eu tenho 4K e tiro 5K, eu vou ficar devendo 1K. Então, menos K é igual a menos 5. Troco o sinal de todo mundo, corto o sinal de todo mundo, eu obtenho que o K é igual a 5. Acabou? Não. Eu descobri quem é o K. A questão não pergunta quem é o K, a questão pede para eu determinar a PG. Então, agora está fácil. Se o K é 5, observem, o primeiro termo da PG é K menos 1. Se é K menos 1, então vai ficar 5 menos 1 no primeiro termo da PG. O segundo termo é 2K, então vai ficar 2 vezes 5 no segundo termo. E o terceiro termo é 4K mais 5, ou seja, o K sendo 5 vai ficar 4 vezes 5 mais 5. Vamos resolver. Então você tem 5 menos 1 dá 4, é o primeiro termo da PG. 2 vezes 5 dá 10, é o segundo termo. E o terceiro termo, eu pego 4 vezes 5 dá 20, então vai ficar 20 mais 5, ou seja, 25. Portanto, nós temos uma PG, onde o primeiro termo é 4, o segundo termo é 10 e o terceiro termo é 25. Bem, vamos agora falar do termo geral da PG. Lembrando que o termo geral da PG é a expressão que permite que você calcule qualquer termo de uma PG. Bem, nós denominamos de termo geral, representado aí por AN, de uma PG, um termo qualquer, em qualquer posição dessa PG. O que nós vamos fazer aqui é deduzir a fórmula utilizada para calcular esse termo. Lembrando que você não é obrigado a entender a dedução. Eu vou aqui mostrar como é que chega até a fórmula. Se você preferir só aprender a fórmula e usar, também está na mesma coisa. O que você faz? Para eu fazer essa fórmula, para eu chegar à fórmula, vamos lembrar que para você obter cada termo da PG, eu pego o anterior e multiplico pela razão. Então, por exemplo, o segundo termo da PG, o A2, ele é o primeiro termo vezes a razão. Beleza, vamos evoluir um pouquinho. Dessa maneira, o terceiro termo ele vai ser o segundo termo vezes a razão. Só que aí pense um pouquinho. No lugar do segundo termo, eu já sei que ele é A1 vezes a razão. Substituir. Então vejam, o terceiro termo é A1 vezes a razão vezes a razão. Com isso, o terceiro termo é A1 vezes a razão ao quadrado. Bem, de maneira equivalente, o quarto termo ele é o terceiro termo vezes a razão. Bem, mas o terceiro termo, eu acabei de mostrar que ele é A1 vezes a razão ao quadrado. Então, o quarto termo vai ficar A1 vezes a razão ao quadrado vezes a razão. O que quer dizer que o quarto termo ele é A1 vezes a razão ao cubo. Bem, de maneira equivalente, a gente pode fazer para o quinto termo. O quinto termo ele é o quarto termo vezes a razão. Bem, mas como o quarto termo é o A1 vezes a razão ao cubo, então o quinto termo vai ficar A1 vezes a razão ao cubo vezes a razão. Ou seja, o quinto termo é A1 vezes a razão à quarta. Bem, e esse processo continua. Mas eu já cheguei onde eu queria. O que eu quero que vocês percebam? Observem isso que está em negrito na nossa tela. Vejam que dá para você escrever cada termo da PG dependendo do primeiro termo e da razão. Para você encontrar qualquer termo de uma PG, eu vou pegar, basta que eu pegue o primeiro termo e multiplique pela razão. Só que essa razão ela tem um expoente, né? Observem que existe uma relação entre o expoente da razão e o termo. Por exemplo, o quinto termo, o expoente da razão é 4. O quarto termo, o expoente é 3. O terceiro termo, o expoente é 2. O segundo termo, o expoente é 1. Então vejam que o expoente é uma unidade a menos
do que o termo. Beleza, então de maneira geral a gente pode generalizar e escrever a fórmula do enésimo termo da PG. O enésimo termo, o AN, basta que eu pegue o A1, que é o primeiro termo, e multiplique pela razão elevado a n menos 1. Por que razão elevada a n menos 1? Devido à observação que eu fiz agora há pouco. Sempre o expoente da razão será uma unidade a menos do que o termo, do que o índice, na verdade, do termo que você está calculando. Então, essa é a fórmula do termo geral da PG. A n é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Memorizem essa fórmula, que é ela que a gente vai utilizar como nesse exemplo que a gente vai fazer agora. Terceiro exemplo, né? Determine o décimo termo da PG 1, 2, 4, que é o décimo termo dela. Para eu chegar no décimo termo, vamos observar que essa PG, o primeiro termo é 1 e a razão é 2. Como nós queremos saber o décimo termo, nós queremos o A10. Bem, pela fórmula do termo geral da PG, que a gente acabou de ver, o A10 você pega o primeiro termo, que é A1, vezes a razão elevado a 9, já que o expoente é sempre uma unidade a menos do que o índice. Se o índice é 10, o expoente é 9. Substitua, o primeiro termo é 1, a razão é 2, então o décimo termo é 1 vezes 2 elevado a 9. Primeiro resolva a potência, 2 elevado a 9 dá 512, 512 multiplicado por 1 dá 512. Portanto, o décimo termo dessa PG vale 512. E aí vejam, claro, a utilidade da fórmula do termo geral. Nós descobrimos quem é o décimo termo sem precisar escrever os termos anteriores. Trago um quarto exemplo. Determinar o primeiro termo de uma PG, onde a razão é 1 sobre 2 e o quarto termo ele é menos 1 sobre 8. Bem, pelo enunciado nós temos então a razão 1 sobre 2 e o quarto termo, que é o A4, menos 1 oitavo. E eu quero saber quem é o A1, quem é o primeiro termo. Aí você diz, como é que eu faço? Observem, como a questão deu o quarto termo, utilize a fórmula do termo geral do A4. O A4, pela fórmula do termo geral, ele é A1 vezes a razão elevado a 3. Agora é só substituir. O A4 é menos 1 sobre 8, é igual ao A1 que eu quero descobrir, eu repito, vezes a razão, que é 1 sobre 2, elevado a 3. Repita todos os demais termos e resolva a potência. 1 sobre 2 elevado a 3 dá 1 sobre 8, já que 1 ao cubo dá 1 e 2 ao cubo dá 8. E agora o que eu faço? Bem, como eu quero saber quem é o primeiro termo, eu só inverti a igualdade, observe que só está invertido, e para eu descobrir quem é o A1, eu vou pegar o 1 sobre 8 que está multiplicando e passar dividindo. Então o A1 vai ficar menos 1 oitavo dividido por 1 sobre 8. Pessoal, é só repetir o menos, né? Só tem um sinal. 1 oitavo dividido por ele mesmo, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então o primeiro termo vai dar menos 1. Portanto, então, o primeiro termo dessa PG, do exemplo 4, vale menos 1. Um quinto exemplo, uma questão aí da PUC do Rio Grande do Sul. O termo geral da sequência 4, 12, 36 e assim por diante é quem? Primeiro eu devo observar que essa sequência é uma PG, onde o primeiro termo é 4 e a razão é 3. Por que eu sei que a razão é 3? Faça aquela dica que eu já falei. Para descobrir a razão, divide o número pelo anterior. 12 dividido para 4 dá 3. Então nós temos uma PG de primeiro termo 4 e razão 3. Como nós queremos o termo geral, utilize a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. E aí é só você substituir. O primeiro termo é 4 e substituir a razão por 3. Então a n é igual a 4 vezes 3 elevado a n menos 1. Bem, se você olhar, não tem opção para você marcar. Nenhuma das opções estão dessa maneira. O que você vai fazer? Lembrem que quando vocês trabalharam função exponencial no primeiro ano,
A gente viu que quando eu tenho uma subtração no expoente, eu posso transformar numa divisão de potência. Então, esse 3 elevado a n menos 1, ele pode ser distribuído, ele pode ser transformado em 3 elevado a n dividido para 3 elevado a 1. Ou seja, isso é 3 elevado a n sobre 3. Daí vai ficar o seguinte, ó, a n é igual, repete o 4, vezes 3 elevado a n sobre o 3 elevado a 1, que é 3. Bem, agora está simples, né? Porque como o 3 está embaixo da fração, ele pode ser colocado embaixo do 4. Só reescrever, só questão de organizar. Então fica a n é 4 sobre 3 multiplicado pelo 3 elevado a n. E essa opção tem para você marcar. É só você dar uma olhada aí para a tela que você vê. Portanto, então, o enésimo termo, o termo geral dessa sequência, é 4 sobre 3 multiplicado por 3 elevado a n. E claro, dessa forma, o item correto é o item D. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós definimos uma PG e, além de definir uma PG, classificamos e vimos, então, como calcular o termo geral dessa PG.